A voz da comissária de bordo se elevou alto o suficiente para que todos pudessem ouvir. Vou lhe pedir uma última vez. Vá para a parte de trás do avião ou chamarei a segurança. Suas palavras tinham uma ponta afiada, seu tom pingava condescendência. Naomi, a mulher negra, calma como sempre, olhou para ela. Eu já lhe disse que não vou me mexer, disse ela simplesmente. Seu tom era uniforme, quase suave, mas tinha uma força inegável. Ela foi humilhada na frente de todos, mas ninguém esperava o que aconteceria depois, quando a mulher que eles achavam que era impotente se levantou e revelou quem ela realmente era. Enquanto nos aprofundamos na história, se você acredita que todos devem ser tratados com respeito, independentemente de sua cor, clique no botão assinar agora e diga-nos de onde está assistindo. O avião brilhava sob o sol da tarde. Seu design elegante prometia uma viagem luxuosa para seus passageiros. Em seu interior, a cabine era nada menos que opulenta. Assentos de couro macio, detalhes em ouro e um ar de exclusividade que fazia com que todos se sentissem como a realeza. Os passageiros se movimentavam com facilidade, com suas bagagens caras rolando atrás deles enquanto eram conduzidos até o elegante jato particular que aguardava na pista. Logo se acomodaram em seus lugares. Alguns folheando seus dispositivos, outros tomando champanhe, oferecido pela atenciosa equipe de voo. Dentro do avião, uma música ambiente suave tocava ao fundo. Entre eles estava Naomi Williams, uma mulher calma e tranquila de 30 e poucos anos, vestida com um blazer azul marinho sob medida e calça combinando. Naomi exalava uma elegância discreta. Ela se movia com uma confiança tranquila, embora não fizesse nenhum esforço para chamar a atenção para si mesma. Naomi Williams entrou na cabine, sua presença calma chamando a atenção. Seus passos eram medidos e seu olhar percorreu a cabine brevemente antes de se dirigir ao seu assento. Seu destino não era apenas mais uma viagem, era uma jornada para supervisionar seu império em crescimento, embora ninguém a bordo ainda soubesse quem ela era. Por enquanto, ela preferia que fosse assim. Lauren, a principal comissária de bordo, estava de pé perto da entrada, com seu uniforme perfeitamente ajustado e seus traços marcantes exalando controle. Ela cumprimentava os passageiros um a um com um sorriso caloroso para alguns e mais frio para outros. Ela se orgulhava de manter a ordem no avião, embora sua ideia de ordem muitas vezes dependesse da aparência ou do comportamento das pessoas. O tom de boas-vindas de Lauren mudou sutilmente quando ela cumprimentou Naomi com um breve bem-vinda a bordo, sem a cordialidade necessária. Atrás de Naomi sentaram-se o senhor e a senhora Raymond. O casal, na casa dos 60 anos, exalava a facilidade de viajantes experientes. A senhora Raymond segurava uma pequena bolsa de tricô, com os dedos já se mexendo para começar a trabalhar. O senhor Raymond carregava um jornal dobrado. Sua expressão era de leve curiosidade enquanto observava a cena. O sorriso de Lauren se iluminou para eles. Bom dia, senhor e senhora Raymond. É um prazer tê-los conosco novamente. Naomi olhou por cima do ombro, percebendo o forte contraste no tom de Lauren. Sua expressão permaneceu calma, embora seus olhos refletissem uma consciência da dinâmica não falada em jogo. Enquanto os outros passageiros se acomodavam, Lauren percorreu a cabine, certificando-se de que tudo estava no lugar. Ela verificou o casal Raymond, oferecendo-lhes um sorriso brilhante. Há algo que eu possa trazer para vocês antes de decolarmos? Raymond balançou a cabeça educadamente, já absorto em seu tricô. O Sr. Raymond acenou com a cabeça em direção ao seu café, indicando que estava satisfeito. Quando Lauren passou por Naomi, seu comportamento mudou novamente. Ela olhou para a bolsa de Naomi, que estava bem arrumada embaixo do assento, e seus lábios se contraíram em uma linha fina. Ela não ofereceu a mesma cortesia ou cordialidade, simplesmente passou por ela sem dizer uma palavra. Você já esteve em uma situação em que a atitude de alguém mudou com base nas aparências? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo e clique no botão assinar. Lauren Reed, na casa dos 40 anos, portava-se com a precisão de alguém que prosperava no controle. Seu uniforme imaculado e seu cabelo perfeitamente penteado combinavam com seu comportamento perspicaz. Para Lauren, as aparências importavam mais do que qualquer outra coisa, e seus julgamentos eram rápidos e sem remorso. Os olhos de Lauren se estreitaram ao ver Naomi se acomodar. Algo em Naomi não a agradava, nem suas roupas, nem sua calma autoconfiança, nem o fato de que ela não buscava atenção imediata como muitos dos passageiros que Lauren considerava dignos de respeito. Na mente de Lauren, Naomi simplesmente não pertencia àquele lugar.
Ela se aproximou de Naomi com passos rápidos e decididos. Seus lábios se curvaram em um sorriso apertado. Desculpe-me, senhora, disse ela, com um tom educado, mas cheio de condescendência. Acho que você está na sessão errada. Naomi olhou para ela, com uma expressão calma. Acredito que este seja o meu assento, respondeu ela, com a voz firme. O sorriso de Lauren não se abalou, mas seu tom de voz se intensificou. Acho que não. Esta sessão é reservada para nossos passageiros de elite. Perto dali, os outros passageiros começaram a notar a conversa. Uma socialite intrometida, sentada, se inclinou ligeiramente para ter uma visão melhor. Sua curiosidade foi aguçada. Um empresário amigável do outro lado do corredor olhou para ela, franzindo a testa levemente com o tom de Lauren. Naomi permaneceu calma, com o olhar firme ao responder. Talvez você queira verificar a lista de passageiros antes de fazer suposições. As sobrancelhas de Lauren se ergueram, sua irritação mal foi escondida. Não preciso checar nada, disse ela com firmeza. Eu sei quem pertence a este lugar e quem não pertence. A tensão na cabine aumentou. Os passageiros trocaram olhares, sussurrando baixinho uns para os outros. Outros, desconfortáveis, fingiram não notar. Um passageiro murmurou: "Por que ela simplesmente não se muda se está no assento errado?" Outro encolheu os ombros. "Ela provavelmente está tentando se esgueirar para conseguir um upgrade gratuito." Lauren cruzou os braços, mantendo sua posição. "Se você não for para o fundo do avião", disse ela com a voz alta o suficiente para que os outros ouvissem, "vou ter que chamar a segurança." Naomi inclinou levemente a cabeça, com uma expressão calma e inabalável. "Chame quem você precisar", disse ela, "mas eu não vou me mexer." A socialite intrometida ofegou baixinho. O empresário se inclinou para a frente, com as sobrancelhas franzidas. Lauren, agora visivelmente frustrada, voltou-se para a comissária de bordo júnior, Grace, que estava por perto observando nervosa. "Grace", disse Lauren, "acompanhe até os fundos agora." Grace hesitou, olhando de relance entre Naomi e Lauren. Ela queria se manifestar, dizer algo sobre verificar a lista de passageiros, como Naomi havia sugerido, mas o olhar afiado de Lauren a congelou no lugar. Relutante, ela acenou com a cabeça e deu um passo à frente. Naomi se mexeu levemente em seu assento, seu comportamento calmo ainda intacto. "Talvez você queira pensar cuidadosamente sobre o que está fazendo", disse ela suavemente, suas palavras tendo mais peso do que Lauren percebeu. Lauren zombou, ignorando a advertência. "Eu sei exatamente o que estou fazendo", disse ela. "Agora levante-se. O que você faria se alguém o tratasse assim em um voo? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se estiver adorando esta história até agora, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever para receber mais histórias como esta." O tom de Lauren ficou mais agudo quando ela gesticulou em direção à parte de trás do avião. "Você não deveria estar aqui", disse ela novamente, com a voz agora tingida de impaciência. Os passageiros observavam em silêncio atônitos, a tensão crepitando no ar como estática. Naomi se inclinou ligeiramente para trás, com o olhar fixo em Lauren. "Você não deve fazer suposições sobre as pessoas", disse ela em voz baixa. O sorriso de Lauren se alargou. "E você não deveria estar em assentos pelos quais não pagou." O suspense veio quando Naomi finalmente pegou seu telefone. Sua expressão calma permaneceu inalterada. Ela digitou algo rapidamente e depois o colocou de volta no braço da poltrona. "Você está cometendo um erro", disse ela simplesmente, suas palavras pairando no ar. Lauren não deu ouvidos. "Vamos ver isso", ela murmurou, gesticulando novamente para que Grace agisse. A atendente júnior se aproximou. Sua hesitação era palpável enquanto a cena continuava a se desenrolar. A irritação de Lauren só aumentou quando Naomi permaneceu sentada. Sua confiança tranquila contrastando com o comportamento cada vez mais nervoso de Lauren. A tensão na cabine aumentava a cada momento, chamando a atenção dos passageiros próximos que observavam a conversa com curiosidade e descrença. A voz de Lauren se elevou alto o suficiente para que todos pudessem ouvir. "Vou lhe pedir uma última vez. Vá para a parte de trás do avião ou chamarei a segurança." Suas palavras tinham uma ponta afiada, seu tom pingava com descendência. Naomi, calma como sempre, olhou para Lauren. "Eu já lhe disse que não vou sair", disse ela simplesmente. Seu tom era uniforme, quase suave, mas continha uma força inegável que só enfureceu Lauren ainda mais. Uma mulher à frente, uma socialite intrometida com cabelos perfeitamente penteados e um ar de arrogância, inclinou-se em direção à sua companheira. Ela sussurrou alto o suficiente para que os outros ouvissem. Parece que ela está tentando entrar sorrateiramente para dar uma volta de graça. Lauren aproveitou o comentário e voltou a sorrir.
É exatamente o que parece, disse ela, cruzando os braços e se voltando para os outros passageiros como se estivesse reunindo apoio. Temos regras por um motivo. Algumas pessoas simplesmente não as respeitam. Naomi não respondeu aos insultos ou aos crescentes murmúrios ao seu redor. Em vez disso, ela manteve o olhar fixo em Lauren. Sua compostura era um desafio silencioso que falava mais alto do que qualquer palavra. Grace hesitou. Depois deu um passo em direção à lista de passageiros presa perto da porta da cabine. Seus dedos tremiam enquanto ela examinava os nomes, na esperança de encontrar algo que pudesse ajudar Naomi. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Lauren gritou. Grace, o que você está fazendo? Grace se virou. Sua voz mal passava de um sussurro. Eu só estava checando. ... Tenho tudo sob controle, interrompeu Lauren, com um tom incisivo. Você não precisa se envolver. Grace deu um passo para trás, com o rosto corado de vergonha. Ela mordeu o lábio, dividida entre fazer o que sabia ser certo e o medo de perder o emprego. Enquanto a tensão aumentava, um homem de boa aparência sentado do outro lado do corredor se inclinou para a frente. O homem de negócios, vestido com um terno elegante e exalando um comportamento calmo, sorriu para Naomi. Desculpe-me, disse ele gentilmente. Está tudo bem? Certas. Sampalamentas me culpas. Naomi se virou para ele, sua expressão se suavizou. Estou bem, obrigada, respondeu ela, com a voz firme, mas grata pelo pequeno ato de bondade. Antes que o empresário pudesse dizer mais alguma coisa, Lauren interveio, com um tom acusador. Senhor, eu agradeceria se o senhor não incentivasse a perturbação. Ela se voltou para Naomi, apontando o dedo para ela. Você está causando uma cena. O empresário franziu a testa. Do meu ponto de vista, disse ele calmamente, é você quem está fazendo uma cena. O rosto de Lauren ficou vermelho de raiva e ela voltou sua atenção para Naomi. Já estou farta disso, disse ela. Ou você se mexe, ou eu vou fazer com que você seja escoltada para fora deste avião. Naomi olhou para ela sem hesitar. Você pode tentar, disse ela suavemente. A frustração de Lauren transbordou. Sua voz tremeu quando ela se inclinou para perto de Naomi. Por que você simplesmente não admite que está no assento errado e para de desperdiçar o tempo de todos? Naomi permaneceu em silêncio, sua calma apenas alimentando a raiva de Lauren. Lauren finalmente deixou Naomi em paz e se virou para realizar suas outras tarefas com raiva. Lauren se moveu rapidamente pelo corredor, seus sapatos polidos fazendo um barulho suave no carpete. Ela carregava uma bandeja com água com gás. Seu comportamento era profissional, mas sua expressão era de irritação. Naomi sentou-se calmamente em seu assento, com a atenção voltada para o livro em suas mãos. Os passageiros conversavam suavemente. A atmosfera estava calma até que a hostilidade sutil de Lauren começou a vir à tona. Naomi estava esperando pacientemente por uma bebida, observando enquanto Lauren servia ao senhor e à senhora Raymond primeiro, depois passava para os outros na parte de trás. Lauren, no entanto, não fez nenhum esforço para cumprimentar Naomi. A bandeja estava quase vazia quando Naomi finalmente falou, com um tom gentil. Desculpe-me, poderia me dar um pouco de água, por favor? Lauren fez uma pausa, olhando para Naomi com um olhar de desprezo. Eu atendo você quando puder, disse ela, sem rodeios, passando sem dizer mais nada. O olhar calmo de Naomi seguiu a figura de Lauren que se retirava, mas ela permaneceu em silêncio. O que você faria se percebesse esse tipo de comportamento? Você interviria ou ficaria quieto? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Os minutos se passaram e Naomi se remexeu em seu assento, tentando encontrar uma posição mais confortável. Ela esticou uma perna levemente para o corredor, com um movimento despretensioso. Lauren voltou com a bandeja na mão, e seus olhos atentos perceberam o pequeno ajuste. Em vez de pedir a Naomi que movesse a perna, Lauren deliberadamente mudou seu caminho. Em um instante, o pé de Lauren bateu na perna de Naomi, a bandeja se inclinou e os copos de água caíram para frente, espirrando no colo de Naomi no chão. Lauren ofegou teatralmente com a voz aguda e alta. Veja onde está colocando suas pernas. Você causou uma bagunça? Os passageiros viraram a cabeça, assustados com a comoção. Naomi olhou para cima, assustada, mas calma, com as mãos esfregando a água em suas calças. Mas você pisou na minha perna, disse ela calmamente. Naomi inclinou ligeiramente a cabeça, seu olhar calmo e inabalável. Eu só pedi para ser tratada com o mesmo respeito que todos os outros, respondeu ela. E se isso é pedir demais, então talvez você seja a única que não pertence a este lugar. As palavras ficaram no ar, uma repreensão silenciosa, mas poderosa. O rosto de Lauren ficou vermelho de raiva. Ela se aproximou mais, sua frustração fervendo.
Você acha que pode falar comigo assim? Sibilou ela, com a voz afiada. E então, em um momento chocante, incapaz de se conter, Lauren levantou a mão e deu um tapa no rosto de Naomi. O som ecoou pela cabine, agudo e chocante, como estrondo de trovão. Os passageiros se engasgaram. O empresário ficou meio de pé, com um rosto que misturava incredulidade e raiva. As mãos de Grace foram para a boca, com os olhos arregalados de horror. Até mesmo a socialite intrometida pareceu surpresa. Seu sorriso anterior foi substituído por um olhar de inquietação. Naomi se endireitou lentamente, com a mão pousada calmamente em seu colo. Sua expressão permaneceu calma, seu olhar firme enquanto olhava para Lauren. A cabine estava em silêncio. A tensão era palpável. Naomi agora se endireitou em seu assento. Sua expressão não mudou, mas seus olhos carregavam um peso que fez Lauren hesitar pela primeira vez. Você acabou de cometer o pior erro da sua vida, disse Naomi calmamente, sua voz calma, mas cortando o ar como uma faca. O que você faria se estivesse no lugar de Naomi? Diga-nos nos comentários abaixo e se essa história o deixou viciado, clique em curtir e inscreva-se agora. Naomi olhou para Lauren com a voz firme e calma. Tenho sido paciente com você, mas seu comportamento passou dos limites, disse ela, com palavras deliberadas e firmes. A expressão de Lauren escureceu, sua mandíbula se contraiu e suas mãos se fecharam ao lado do corpo. Passou dos limites? Ela esbravejou com a voz mais alta. Você é a única que tem sido perturbadora desde que entrou neste avião. Naomi não vacilou. Ela não tocou seu rosto nem respondeu de forma gentil. Em vez disso, ela endireitou lentamente a postura com um olhar fixo em Lauren. Seu comportamento calmo permaneceu intacto, mesmo diante de uma agressão tão flagrante. Você vai se arrepender disso, disse Naomi suavemente, sua voz carregando uma autoridade tranquila que parecia preencher toda a cabine. Lauren vacilou por um momento, com sua confiança abalada pela compostura inabalável de Naomi, mas se recuperou rapidamente, zombando em voz alta. Arrepender-se? Ela zombou. O que você vai fazer? Chamar a polícia? Naomi não respondeu. Ela não precisava responder. Seu silêncio falou muito, e os passageiros puderam sentir a mudança de poder. Do canto da cabine, Grace, a comissária de bordo mais jovem, assistiu ao desenrolar da cena com uma mistura de horror e determinação. Ela vinha observando discretamente o comportamento de Lauren o dia todo, seu desconforto aumentando a cada momento que passava. Agora, ela sabia que não poderia mais ficar em silêncio. Discretamente, Grace se afastou do tumulto e pegou seu celular. Discou um número rapidamente, com os dedos tremendo ligeiramente. Quando a ligação foi completada, sua voz era rouca, mas firme. É a Grace, disse ela. Temos uma situação no avião. Grace voltou ao seu posto, seu rosto era uma mistura de preocupação e determinação. Lauren, alheia à chamada, ficou de braços cruzados, com a raiva fervendo, mas com a autoridade diminuindo. Naomi permaneceu sentada, seu comportamento calmo contrastava com a raiva de Lauren. Os passageiros continuaram observando, com os olhos entre Naomi e Lauren, sem saber o que aconteceria em seguida. Uma delas se inclinou na direção de Naomi, com a voz um pouco acima de um sussurro. Você está bem? Perguntou ela. Sua preocupação era genuína. Naomi se virou para ela, oferecendo um pequeno sorriso tranquilizador. Estou bem, disse ela suavemente. A tensão na cabine era palpável. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido fraco dos motores do avião. Estava claro que a situação estava longe de terminar. Naomi permaneceu sentada, com a postura firme, apesar da água que pingava em sua roupa. Ela olhou para Lauren com a voz calma, mas firme. Tudo o que você tinha que fazer era me tratar com respeito. Mas você falhou por causa do seu preconceito, achando que eu não pertenço a este lugar só porque você acha isso. A irritação de Lauren se intensificou, ela segurou a bandeja com mais força enquanto se inclinava para mais perto. Seu tom zombeteiro. Respeito? Talvez você deva merecê-lo primeiro? Pessoas como você não merecem meu respeito. A tensão na cabine era palpável. Os passageiros trocavam olhares, alguns se mexiam em seus assentos, sem saber como reagir. A pergunta não dita permanecia no ar. Até onde isso iria? Nesse ponto, a raiva de Naomi aumentou. Você não deveria ter dito isso, disse Naomi, com a voz cortante, mas firme. Suas palavras tinham um peso implícito, deixando todos na cabine imaginando o que aconteceria em seguida. Lauren cruzou os braços, sua raiva ainda fervendo. Oh, por favor, ela zombou. Tenho sido mais do que paciente com você. Talvez agora você entenda que as ações têm consequências. Os olhos de Naomi se estreitaram ligeiramente. Seu comportamento calmo ainda estava intacto.
Você está certo, disse ela suavemente, com palavras deliberadas. As ações têm consequências, e você está prestes a descobrir o quanto isso é verdade. Por um momento, Lauren vacilou. Algo no tom de Naomi lhe causou um arrepio na espinha, mas ela rapidamente afastou o sentimento. Não tenho medo de suas ameaças vazias, disse ela com um aceno de mão desdenhoso. Você é quem vai se arrepender disso, não eu. Lauren se afastou, fingindo confiança, mas, em seu íntimo, a inquietação começou a se infiltrar. Ela havia passado dos limites e, embora não quisesse admitir, sabia disso. Os olhares dos passageiros, a expressão horrorizada no rosto de Grace e a calma compostura de Naomi, tudo isso fez com que Lauren sentisse como se as paredes estivessem se fechando. Ela tentou se livrar disso, mas seus pensamentos se aceleraram. E se essa mulher não for quem eu penso que é? A maneira como Naomi se portava, a maneira como falava com uma autoridade tão calma, tudo isso não correspondia às suposições de Lauren. Pela primeira vez, uma ponta de dúvida penetrou em sua raiva. A inquietação de Lauren aumentou à medida que ela repassava o momento em sua mente. Por que ela não gritou ou revidou? Por que ela disse que eu me arrependeria? Seu estômago se revirou quando percebeu. Ela havia deixado o preconceito e a raiva tomarem conta, e agora podia sentir o cheiro de problemas chegando. Lauren olhou em volta da cabine, esperando encontrar algum apoio, mas os passageiros não estavam mais do seu lado. O homem de negócios a encarava com os braços cruzados em um julgamento silencioso. A socialite intrometida sussurrou para sua companheira, balançando a cabeça em sinal de desaprovação. Grace parecia querer desaparecer, com as mãos trêmulas segurando a lista de passageiros. Naomi, por sua vez, permaneceu sentada, com uma expressão calma, mas ilegível. Ela cruzou as pernas lentamente, recostando-se em seu assento com uma confiança tranquila que fez com que a inquietação de Lauren aumentasse ainda mais. Naomi não precisava levantar a voz, ela não precisava agir. Seu silêncio dizia tudo o que Lauren não queria ouvir. A tensão na cabine aumentava à medida que Lauren tentava recuperar o controle da situação, mas não importava o que ela dissesse ou fizesse, ela não conseguia afastar a sensação de que suas ações logo a alcançariam. As palavras de Naomi ecoavam em sua mente. Você está cometendo um erro. Sem que Lauren soubesse, Naomi já havia enviado uma mensagem. E sua resposta silenciosa ao tapa não foi submissão. Foi estratégia. Os problemas estavam se formando e Lauren estava prestes a descobrir o tamanho do erro que havia cometido. O que você acha que Naomi deve fazer a seguir? Deixe-nos saber nos comentários. Se estiver gostando desta história, clique no botão de inscrição, pois a tensão na cabine era grande com Lauren andando de um lado para o outro perto do assento de Naomi, com sua frustração transbordando. Naomi permaneceu sentada, calma e composta, como se a situação não a estivesse afetando em nada. Mas no fundo, Lauren podia sentir o peso de suas ações pressionando-a. Naomi, sem dizer uma palavra, pegou seu telefone. Seus movimentos foram deliberados e ela digitou algo rapidamente antes de colocar o aparelho no braço do sofá ao seu lado. O gesto parecia simples, mas carregava um poder implícito que fez Lauren olhar desconfortavelmente para o telefone. "O que acha que está fazendo?" Lauren perguntou, com a voz afiada. Naomi não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela se inclinou levemente para trás, com seu comportamento calmo inabalável. "Você descobrirá em breve", disse ela suavemente, suas palavras carregando um peso que fez com que a inquietação de Lauren se aprofundasse. Se você acha que a reação de Lauren foi desnecessária, clique no botão curtir e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias como esta. A cabine caiu em um silêncio desconfortável, quebrado apenas pelo zumbido fraco dos motores do avião. Os passageiros trocaram olhares, cochichando entre si. A socialite intrometida se inclinou em direção à sua companheira, com a voz quase não sendo um sussurro. "O que está acontecendo? Você acha que ela é alguém importante?" O homem de negócios do outro lado do corredor ficou sentado em silêncio, com um olhar conhecedor no rosto. Ele bateu com os dedos no braço da poltrona, com um olhar fixo em Naomi, como se tivesse descoberto algo que ninguém mais havia descoberto. Minutos depois, o som de passos veio da frente da cabine. A porta da cabine se abriu e o piloto saiu, com o rosto pálido e a expressão tensa. Ele examinou a sala brevemente antes de caminhar diretamente em direção a Lauren. Seus movimentos eram rápidos e deliberados. Lauren se virou para ele. Sua irritação era evidente. "O que está acontecendo?" perguntou ela, com um tom incisivo. O piloto parou na frente dela, com a postura tensa. "Você precisa se afastar", disse ele, com a voz firme mas cheia de desconforto.
Lauren franziu a testa. Sua confusão era evidente. Desculpe-me, disse ela, cruzando os braços. Por que eu precisaria me afastar? Eu estou cuidando disso. O olhar do piloto se voltou para Naomi e depois para Lauren. Acabei de receber uma ligação da gerência informando que a proprietária do avião está a bordo, e ela é a senhorita Williams. Apontando para Naomi, ele disse claramente, suas palavras atingindo a sala como um trovão. A cabine se encheu de suspiros e murmúrios. A socialite intrometida inalou audivelmente. Seus olhos se arregalaram enquanto ela olhava de um lado para o outro, entre Naomi e Lauren. Ela é a dona do avião? Sussurrou, com a voz tingida de descrença. O empresário assentiu com conhecimento de causa, sua expressão calma. Eu tinha um pressentimento, murmurou ele, como se a revelação confirmasse o que ele suspeitava o tempo todo. Grace, que estava perto da cozinha, congelou no lugar. O alívio tomou conta de seu rosto quando ela percebeu. Naomi não era apenas mais uma passageira. Ela era alguém muito mais poderosa do que qualquer um havia percebido. Lauren, por sua vez, olhava fixamente para o piloto, com o rosto ficando em um tom alarmante de vermelho. Isso! Isso não pode ser verdade, ela gaguejou, sua voz perdendo a nitidez habitual. Deve haver algum engano. A tensão no avião era palpável, o silêncio só era quebrado pelo zumbido dos motores. Os passageiros trocavam olhares inquietos, com a lembrança do tapa ainda fresca em suas mentes. Lauren ficou perto do corredor, com os braços cruzados, seu desafio evidente apesar do crescente desconforto ao seu redor. Naomi permaneceu sentada, calma e composta, com a postura mais equilibrada do que nunca. Então, sem aviso, a voz do capitão soou pelo interfone. Senhoras e senhores, faremos um pouso não programado. Por favor, permaneçam sentados e se preparem para a descida. Os passageiros murmuraram em confusão. O empresário se inclinou para Naomi, sussurrando. O que está acontecendo? Por que estamos pousando? Naomi não respondeu, com uma expressão serena mas ilegível. Lauren franziu as sobrancelhas. Sua confiança vacilou quando ela olhou nervosamente para a frente da cabine. O avião aterrissou suavemente e, momentos depois, um elegante SUV preto parou diretamente na pista. As portas se abriram e 2 assistentes bem vestidos saíram, com movimentos rápidos e decididos. Eles subiram os degraus do avião com autoridade silenciosa, sua presença chamando a atenção. No momento em que entraram na cabine, Senhorita Williams, disse um deles calorosamente, com a voz respeitosa. Tudo está pronto para sua revisão. Os suspiros se espalharam pela cabine. Lauren congelou, seu rosto perdeu a cor quando a percepção a atingiu como uma onda. É Senhorita Williams. Gaguejou ela, com a voz pouco acima de um sussurro. Os assistentes a ignoraram, concentrando-se inteiramente em Naomi. Você precisa de alguma coisa? Antes de prosseguirmos? Perguntou um deles, com um tom deferente. Naomi se levantou lentamente. Seus movimentos eram graciosos e deliberados. Ela ajustou o blazer. Seu comportamento calmo irradiava poder. Os passageiros observaram em silêncio atônitos quando Naomi finalmente falou, sua voz firme e imponente. Eu sou Naomi Williams, começou ela, seu olhar percorrendo a cabine. Sou a proprietária deste avião e também sou a proprietária desta companhia aérea. A boca de Lauren se abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. A confiante e condescendente comissária de Bordeaux era agora uma pálida sombra de si mesma, sua bravata anterior substituída por puro pânico. Naomi voltou sua atenção para Lauren, sua voz calma, mas afiada como uma lâmina. Lauren, seu comportamento hoje foi nada menos que vergonhoso, disse ela, suas palavras cortando o silêncio. Você se humilhou, maltratou um passageiro e manchou a reputação desta companhia aérea. Lauren gaguejou, com a voz trêmula. Eu não sabia. Ponto. Naomi ergueu a mão, silenciando-a. Você não sabia porque não se preocupou em me tratar com o respeito que todo passageiro merece, disse ela com firmeza. Em vez disso, você fez suposições, agiu com preconceito e agravou uma situação que poderia ter sido resolvida com decência base. Os passageiros concordaram com a cabeça. O silêncio anterior deu lugar a murmúrios de apoio e seus rostos brilharam de admiração. O Sr. Raymond dobrou seu jornal com cuidado, dando a Naomi um aceno de aprovação. Naomi finalmente se levantou. Seus movimentos eram deliberados e controlados. Ela endireitou o blazer e olhou diretamente para Lauren com um olhar calmo, mas firme. Não há nenhum erro em suas ações, Lauren, disse ela. Seu tom era calmo, mas carregava uma autoridade que silenciou toda a cabine.
Os olhos de Lauren percorreram a sala, procurando alguém para apoiá-la, mas ninguém veio em sua defesa. Os passageiros observavam em silêncio, alguns com seus telefones discretamente levantados, registrando cada momento. Naomi deu um passo para perto de Lauren, com a voz firme. Enquanto você estava ocupada me julgando, ela começou. Você deixou de fazer o seu trabalho. Seu trabalho é tratar todos os passageiros com respeito. Não importa quem eles sejam ou o que você supõe sobre eles. E agora há consequências. As mãos de Lauren se fecharam ao lado do corpo. Sua mente estava acelerada. Ela queria argumentar, defender-se, mas as palavras não saíam. Ela podia sentir o peso dos olhares de todos sobre ela, e pela primeira vez, sua confiança se perdeu completamente. Naomi fez um gesto para o piloto. Quero que isso seja resolvido imediatamente, disse ela. E quero garantir que isso não aconteça novamente com ninguém. O piloto assentiu com a cabeça. Seu comportamento profissional. Entendido, senhorita Williams, disse ele. Lauren deu um passo para trás, sua mente se revirando em pânico. Ela olhou para a saída, seus instintos gritando para que ela saísse antes que as coisas piorassem, mas antes que ela pudesse dar um passo, o piloto entrou em seu caminho, sua expressão firme. Você não vai a lugar nenhum, disse ele. O olhar de Naomi não se desviou. Lauren, suas ações de hoje provaram que você não é adequada para esse cargo. Com efeito imediato, você está demitida. As palavras pairaram no ar como um veredicto final. O rosto de Lauren se encolheu e ela deu um passo para trás, com sua confiança completamente abalada. Por favor, senhorita Williams. Ela sussurrou, com a voz embargada. Eu não queria. Ponto D. A expressão de Naomi se endureceu. Você não queria ser pega, disse ela friamente. Mas foi, e agora enfrentará as consequências. Naquele momento, 2 policiais uniformizados entraram no avião. Sua presença causou uma onda de murmúrios entre os passageiros. O rosto de Lauren ficou pálido quando eles se aproximaram. CRSTA, Williams, disse um dos policiais respeitosamente. Recebemos seu relatório. Está prestando queixa? O olhar de Naomi não se desviou. Sim, disse ela com firmeza. Essa pessoa me agrediu na frente de várias testemunhas. Espero que ela seja responsabilizada. Lauren ofegou, dando um passo para trás. Espere, isso é um mal-entendido, gritou ela, com a voz desesperada. Eu não queria. O policial deu um passo à frente, um deles com um par de algemas. Senhora, a senhora está presa por agressão, disse o policial. Tudo o que disser pode ser usado contra você em um tribunal. A respiração de Lauren se acelerou quando ela percebeu que não havia saída. Seu olhar se voltou para Naomi, que permanecia calma e tranquila, sua presença contrastando com o comportamento de Lauren. O problema havia chegado e Lauren sabia que não poderia escapar dele. Esse era apenas o começo de seu acerto de contas. Os passageiros observaram em silêncio atônitos enquanto as mãos de Lauren eram algemadas atrás das costas. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela tentava protestar. Por favor, senhorita Williams, eu sinto muito, ela soluçou. A expressão de Naomi permaneceu impassível. Suas desculpas não significam nada sem responsabilidade, disse ela calmamente. Você fez suas escolhas. Agora enfrentará as consequências. Os passageiros observaram em silêncio, com os olhos fixos em Lauren, enquanto ela desaparecia no corredor. A comissária de bordo, outrora dominante, era agora uma figura derrotada, sua arrogância substituída por arrependimento e humilhação. Naomi se voltou para a cabine, com a voz firme enquanto se dirigia aos passageiros. Para todos aqui, peço desculpas pelo que vocês testemunharam hoje. Esse não é o padrão de serviço que espero em meus aviões. Daqui para frente, garantiremos que todos os passageiros sejam tratados com a dignidade e o respeito que merecem. A cabine rompeu em aplausos, batendo palmas com entusiasmo. O Sr. Raymond deu um pequeno aplauso, enquanto a Sra. Raymond colocou seu tricô de lado para bater palmas educadamente. Naomi se voltou para Grace, a comissária de bordo mais jovem que a havia apoiado silenciosamente durante toda a aprovação. Grace, disse Naomi, com um tom mais suave, notei seu profissionalismo hoje. Obrigada por ter se posicionado quando era importante. Você terá notícias do meu escritório sobre uma promoção. Os olhos de Grace se arregalaram e ela assentiu rapidamente, com o rosto iluminado pela gratidão. Obrigada, senhorita Williams, disse ela suavemente. Naomi sorriu brevemente antes de se dirigir à saída, com sua assistente seguindo-a de perto. A atmosfera do avião havia mudado completamente. A tensão anterior foi substituída por admiração e alívio.
A justiça havia sido feita, e Naomi havia dado um exemplo que ninguém naquele voo esqueceria. Você acha que Lauren merece perdão ou deve enfrentar as consequências de suas ações? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Os passageiros sorriram com a interação, e o calor do momento se espalhou pela cabine. A mulher intrometida que havia observado toda a situação com os olhos arregalados de fascinação se inclinou para a frente em seu assento. Srta. Williams, você é incrível! Ela deixou escapar sua admiração brilhando intensamente. Naomi se virou para ela com um sorriso gentil nos lábios. Obrigada, respondeu ela. Lembre-se deste momento. Sempre vale a pena defender o que é certo. Quando Naomi saiu do avião, o ar fresco da pista a saudou. O SUV preto a aguardava pacientemente, com o motorista segurando a porta aberta. Seus assistentes caminhavam ao seu lado, informando-a sobre sua próxima reunião, mas os pensamentos de Naomi se concentravam nos eventos do dia. Mais tarde, em uma entrevista para a televisão, Naomi se sentou em um estúdio elegante, com o comportamento mais equilibrado do que nunca. O entrevistador se inclinou para a frente, claramente cativado. Williams, sua história se tornou viral. Milhões de pessoas viram como você lidou com essa situação. Que mensagem você quer passar? O olhar de Naomi estava firme enquanto ela respondia, sua voz clara e resoluta. O respeito é um direito, não um privilégio, disse ela. Todos merecem dignidade, independentemente de sua aparência, de onde vem ou do que os outros supõem a seu respeito. A verdadeira liderança consiste em estabelecer esse padrão e garantir que ele seja mantido. O entrevistador assentiu com a cabeça, visivelmente emocionado. E o que você diria para aqueles que enfrentaram desafios semelhantes, mas não têm a plataforma que você tem? A expressão de Naomi se suavizou. Eu diria que a força vem de dentro, mesmo quando você se sente invisível. Lembre-se de seu valor. Você não precisa de um título ou riqueza para exigir respeito. Você só precisa se manter firme em quem você é. Algumas semanas depois, Naomi embarcou em outro voo, desta vez recebida por uma tripulação diferente. A energia era calorosa, acolhedora e profissional. O comissário de bordo principal a cumprimentou com um sorriso genuíno. Bem-vinda a bordo, Srta. Williams. É uma honra recebê-la. Naomi retribuiu o sorriso enquanto se acomodava em seu assento. A atmosfera parecia mais leve, o serviço era impecável, mas o mais importante é que era cheio de respeito. Enquanto olhava pela janela, vendo a pista de pouso se confundir com o céu, uma sensação de paz tomou conta dela. Os eventos daquele dia haviam deixado um impacto duradouro, não apenas nos passageiros e na tripulação que testemunharam, mas em todos que viram a história se desenrolar. Naomi sabia que suas ações haviam transformado uma injustiça em uma lição que se estenderia muito além daquele único voo. Ela sorriu, sabendo que, às vezes, as vitórias mais poderosas não eram sobre vencer, eram sobre inspirar mudanças. Enquanto os passageiros se acomodavam em seus assentos, Naomi pegou discretamente seu telefone. Depois do que aconteceu, ela sabia que não se tratava apenas dela. Tratava-se de mudar um sistema que permitia que o preconceito e as suposições prosperassem. Enquanto o jato subia em direção às nuvens, Naomi se acomodou em seu assento na frente do avião. A janela ao lado dela emoldurava uma vista de tirar o fôlego do horizonte, o mundo abaixo desaparecendo em um mar de azul e branco. Ela olhava para o céu infinito, com uma sensação de paz tomando conta dela. Não se tratava apenas de confrontar preconceitos ou de afirmar sua autoridade. Tratava-se de transformar um momento de humilhação em uma lição poderosa, que teria repercussões muito além desse único voo. Naomi sorriu para si mesma, com seu reflexo levemente visível na janela. Ela sabia que isso era apenas o começo. Com cada decisão, cada política e cada ato de liderança, ela estava moldando um futuro em que o respeito e a gentileza eram o padrão, não a exceção. O avião voou mais alto, os motores zumbindo suavemente enquanto se movia em direção ao seu destino. E Naomi, sentada no leme de sua visão, sentia um triunfo silencioso que nenhuma turbulência poderia abalar. Em uma declaração pública divulgada logo após o voo, Naomi falou diretamente ao mundo. Suas palavras traziam uma mensagem que ressoou muito além dos limites do jato. Luxo não tem a ver com aparência, disse ela em um vídeo sincero que rapidamente se tornou viral. Tem a ver com a experiência que criamos para todos. O verdadeiro sucesso não é medido pelo que você pode pagar, mas pela forma como você trata os outros. É por isso que estou implementando novas políticas em minha companhia aérea, para garantir que todos os passageiros, não importa quem sejam, sintam-se valorizados e respeitados.
A declaração gerou conversas nas mídias sociais, com pessoas aplaudindo a liderança de Naomi e seu compromisso com a mudança. Hashtags como Respect Above All e Naomi's Vision foram tendência durante dias, inspirando outras pessoas a refletir sobre seu próprio comportamento e preconceitos. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir, inscrever-se, comentar e compartilhar com as pessoas ao seu redor.